Fala, parceria! Professor Valeta na área para quê? Revisão segunda fase da FUVEST. Vou te explicar a estrutura da questão e já vou comentar um dos principais temas. Aqui não tem enrolação, solta a vinheta e vamos que vamos. Vem com o pai moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz, e você está no final da sua preparação, quase lá. Então, vamos falar sobre o FUVEST segunda fase, por isso deixa seu curtir, compartilha esse vídeo e chega de enrolação. Última enrolação, deixa aqui o meu Instagram, vira e mexe, estou postando alguns conteúdos, talvez eu faça uma live especial sobre FUVEST segunda fase lá, e na descrição tem o canal no Telegram, onde eu envio listas de exercício para cada um dos vestibulares que eu faço revisão. Se você quiser pegar essa lista, entra lá no canal do Telegram. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar é como é a prova da FUVEST de segunda fase de Geografia. Você tá ligado que na FUVEST você pode fazer 2, 3 ou até 4 matérias. Então você pode ser que você tenha 3, 4 ou 6 questões de Geografia. Primeira coisa que é interessante falar. Vários alunos me relataram que existe uma sequência de graus de dificuldade. O que quer dizer isso? Se você fizer só 3 questões de Geografia, provavelmente você vai pegar as 3 as 3, entre aspas, mais fáceis. Se você fizer as 6, você vai chegar num ponto que você vai pegar aquelas 2 mais difíceis. Então as 2 piores fica só para quem é da área de humanas. E aí, galera, é difícil mesmo. Você pode pensar que uma das 6 questões que eles preparam, ela é difícil, certo? Então, tenha isso em mente. Assim como em algumas provas, eu olhei com muita atenção as últimas 4 provas, em 2 delas tinham também questões muito fáceis, certo? Indo para a estrutura da questão, diferente de como era o vestibular até 2018 e como é o vestibular da Unicamp, aqui era dividido em 3 itens, A, B e C. Não era tão normal. Tem gente que fala, nossa, Valeta, a FUVEST cobra bem menos questões do que a Unicamp na segunda fase. Porque todas têm A, B e C, enquanto a Unicamp tem só A e B. Tem gente que pensa que se você não souber fazer o A, você não faz mais nada. Mas isso é mentira. Algumas questões, poucos casos, eu lembro a questão lá que a letra A tinha que reconhecer que era o mangue e a partir disso você responde as outras 2. Mas a questão A nem sempre é definidora. Raramente é definidora da letra B e C. Então, mesmo que você não saiba a letra A, muitas vezes você pode responder a letra B e a letra C. Outra coisa, se você errar A, errar B e acertar a C, mesmo que elas tenham correlações, tudo bem. As alternativas são corrigidas de forma independente. Ele perguntou qual que era o bioma na letra A, eu errei o bioma. Mas, eu coloquei lá que a agricultura era um dos fatores que causa desmatamento, eu acerto? Sim. Se ele perguntou quais os fatores do desmatamento, você vai ter um fator certo, mesmo que tenha errado o bioma. Outra coisa importante, como tem letra A, B e C, a FUVEST é muito boa em montar questões mega abrangentes. Então ela consegue falar sobre agricultura e fontes de energia numa mesma questão. Ela consegue pegar eixos temáticos diferentes da geografia e colocar numa mesma questão. Então às vezes você acha, putz, caiu uma parte, tá perguntando sobre algo que eu não sei. Calma, às vezes a letra C é sobre um eixo temático completamente diferente. Lembrando aqui uma questão, vocês lembram quando aqueles garotos ficaram presos numa caverna na Tailândia? Foi em 2018 isso. Tem uma questão sobre isso. A letra A e a letra B vai falar de tipos de rocha, geologia, geomorfologia, que é um tema que cai bastante, tá? Em uma das revisões que eu gravei. Não sei se já saiu, se vai sair, mas tá em uma das revisões que eu gravei. Só que a letra C pergunta de clima. Cara, tem muito aluno que é melhor em clima do que em geologia e geomorfologia e vice-versa. Então o cara consegue responder pelo menos um item. Isso facilita com que você não zere nunca a questão, consiga sempre pontuar. Lembra que você está lá para pontuar o máximo possível. E outra coisa, você vai ter que às vezes o item B e o item C pede mais de uma coisa. Cite e explique quais são as vantagens e as desvantagens. Então pede mais de uma coisa numa mesma pergunta, no mesmo item de uma mesma pergunta. Por que eu estou te dizendo isso? Você está lá com 4 horas de prova cansado, passar batido nisso é um erro. Eu falo sempre para os meus alunos, cara, você errar o que você não sabe, tudo bem. O problema é perder ponto onde você sabe. Então tome cuidado com desatenções aqui. Fechou?
Então, vamos para a segunda parte da aula. Lembrando, Telegram tá lá, aparece lá no meu Instagram e vamos que vamos. Da parte de geografia do Brasil, o que mais cai é sobre economia. E eu tentei botar aqui em destaque o que mais caiu dentro de economia e os outros dois setores importantes. Então vamos começar a falar de agropecuária. Cara, começando a falar de agropecuária, eu quero que você lembre da estrutura fundiária brasileira. Pode inclusive aparecer o histórico de como ela foi formada, capitanias hereditárias, lei das terras, a questão da escravidão. E lembrar que a nossa estrutura fundiária é extremamente concentrada, somos um dos países com maior concentração de terra do planeta. O que acontece a partir de então? Diversos conflitos. Hoje, a expansão da agricultura leva o conflito não só entre grandes e pequenos produtores, sem terra e não sem terra, mas também com povos indígenas, povos ribeirinhos, povos tradicionais. Certo? Então ficar muito esperto nessa parte aqui. Segundo ponto importante é a gente lembrar do que é o termo de agricultura familiar. Fala-se muito do agronegócio, da exportação, do setor que mais cresce, blá blá blá, porém a agricultura familiar, aquela de pequena propriedade, o certo é aquela de até 4 módulos rurais, onde a maior parte da mão de obra é a própria família, é extremamente importante. Por quê? Apesar desses caras terem a menor parte das terras do Brasil, ligado aqui com a estrutura fundiária, pequenas propriedades, são os caras que mais empregam gente, porque eles não têm modernização, e são os que mais produzem alimentos para o mercado interno. Então olha lá, agronegócio, grande, moderno, tal, exportação. Agricultura familiar, alimentos para o mercado interno. Agronegócio tem máquina, então tem pouca gente. Agricultura familiar emprega mais pessoas porque não tem máquina. Já que eu falei de máquina, vamos falar de modernização. É comum você ver questões que peçam para que você fale pontos positivos e negativos da modernização. Quando a gente fala de modernização, são as máquinas, são os transgênicos, são os agrotóxicos, são os adubos. Então, a grande questão positiva é a ampliação das áreas de cultivo e o aumento enorme da produtividade que a gente teve, que pode levar a um barateamento dos preços dos alimentos, faz com que o Brasil consiga exportar muito, tem na sua pauta de exportação aí, principalmente produtos agrícolas. Mas da mesma forma tem questões negativas. Tem gente falando da redução do uso de mão de obra, aumento do desemprego no campo. Tem gente falando que a modernização agravou a concentração de terras. Tem gente falando da contaminação por agrotóxicos, certo? Tanto dos rios, quanto do solo, quanto das pessoas. Então, você saber ler a modernização com seus pontos positivos e negativos. Para a gente fechar isso, eu queria que você ficasse sempre esperto com esses produtos: soja, carne, café e cana, porque são produtos que produzimos em larga escala no Brasil, mas eles são commodities. Eles são produtos que têm o seu preço demarcado pelo mercado mundial e são vendidos mundialmente. Por isso, ao desvalorizar o real em relação ao dólar e você ter um aumento do consumo fora do Brasil, faz com que, mesmo sendo produzido no Brasil, Brasil é o segundo maior produtor, maior produtor, esses produtos tiveram um aumento de preço. Porque como eles são vendidos mundialmente e o dólar subiu, o preço dele é dado em dólar. Eu vou abrir aqui porque a cachorrinha quer sair. Vai lá. Tchau. Voltamos. Então, o aumento do preço dos alimentos, falei isso em alguma outra das revisões, acho que principalmente para a Unesp, está muito ligado à questão cambial e à questão disso ser uma commodity. Certo? Vamos lá para o extrativismo. Extrativismo, eu queria chamar a atenção do petróleo. Hoje o Brasil pratica os preços internacionais do petróleo, por isso que a gasolina está cara para um caramba e o álcool também está caro. Porém, a maior parte do petróleo consumido no Brasil é produzido no Brasil. Olha lá. Então é possível o cara botar uma questão que fale assim, né, da origem do petróleo como combustível fóssil, de origem marinha, daí ele falar talvez da Petrobras, que era estatal e hoje já foi privatizada, mas dele falar dessa política de preços. Por que o Brasil não faz uma política de preços para o mercado nacional diferente do para o mercado mundial? Então é muita coisa que você pode explorar sobre a questão do petróleo. Então, combustível fóssil extremamente importante, de origem marinha, teve controle da Petrobras até os anos 90, com monopólio total. Hoje a Petrobras ainda é a maior empresa e extraímos principalmente na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e o nosso querido pré-sal. Coloquei aqui minério de ferro. O Brasil também é grande exportador de minério de ferro. E aí tem uma questão interessante.
Minério de ferro vai estar ligado à questão geológica, à questão dos escudos cristalinos, certo? Ou maciços antigos. Principais áreas de extração de minério de ferro no Brasil. Olha lá, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, onde ocorreram os acidentes de Mariana e Brumadinho, certo? Então você pode fazer uma correlação com impactos ambientais e tudo isso. Apesar que não precisa nem ter acidente, o impacto ambiental da extrativismo mineral é sempre muito, muito grande. E também lá na Serra dos Carajás, no Pará. Em terceiro lugar, beleza, maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Para fechar, a indústria. Cara, já teve uma fase que a FUVEST perguntava muito sobre questão industrial, mas reduziu nos últimos anos. Dou aula há quase 20, se eu tivesse... Cachorrada causando. Se eu tivesse dando essa aula algum tempo atrás, eu falaria, vamos focar mais em indústria e não em agropecuária. Em indústria, eu gosto de separar 3 pontos que são importantes para você revisar. Primeiro, o histórico da industrialização brasileira. Você pode pegar ali desde o Vargas, com a substituição de importações, depois o JK fazendo a abertura econômica, a internacionalização da economia, a chegada das transnacionais. Você tem um período de milagre econômico com grande industrialização durante o período militar. Você tem ali uma crise nos anos 90 e depois seguido num processo de abertura econômica com o Collor e com o Fernando Henrique, que causou um grande choque para a indústria brasileira, certo? A chegada de muitos produtos estrangeiros, dando um baque muito forte na indústria brasileira que não conseguia competir com eles. Assim como no Fernando Henrique, o processo de privatização de diversas indústrias brasileiras. E a gente vai chegar ao governo Lula, que vai só intensificar esse processo de guerra fiscal. Vamos lembrar que a guerra fiscal é a disputa dos estados por essas indústrias. E indústria gera emprego. Então os estados começaram a oferecer benefícios fiscais para atrair essas indústrias para os seus estados, para os seus municípios. Quais são os principais benefícios fiscais? Isenção de impostos, doação de terreno e algumas vezes também ligados a áreas onde os sindicatos são menos organizados. Então as indústrias começaram a sair principalmente do Sudeste, com destaque para São Paulo, Grande São Paulo, e irem em direção a Manaus, Zona Franca de Manaus, ao Nordeste, à região Sul, ao Centro-Oeste. Então esse processo de desconcentração industrial comandado pela guerra fiscal sempre é importante. E para fechar, a reprimarização da nossa economia. Nós iniciamos o século XXI sendo exportadores principalmente de produtos industrializados e hoje somos exportadores principalmente de produtos primários. O ápice da indústria no PIB brasileiro foi nos anos 80, ela começa a cair, tem um repique de crescimento no primeiro e segundo governo Lula e depois já no governo Dilma volta a cair a participação da indústria no PIB. As indústrias estão saindo do Brasil, o Brasil não é competitivo para se produzir aqui. O que a gente tem que fazer, quais são os problemas? É pensar um pouco nessas coisas que pode aparecer. Então, a reprimarização da economia, caiu na Unicamp, se eu não me engano. Certinho? Uma revisão, estrutura da questão, respira fundo, tá quase nas suas férias, você vai conquistar a sua vaga. Respirou? Bora pra facu.